Hoje é 25 de setembro e após uma parada de gravações em virtude do período eleitoral, estamos retomando as gravações do Câmara Aberta, que irão ao ar após o dia da eleição, portanto, em outubro, mês que é dedicado às campanhas de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama, o Outubro Rosa. E para falar desse importante assunto, já que só no Brasil, conforme o Instituto do Câncer, o INCA, a cada ano, mais de 70 mil novos casos de câncer de mama são diagnosticados no Brasil. Para falarmos sobre isso, eu tenho o prazer de receber hoje aqui uma autoridade no assunto, o médico mastologista, Dr. Jorge Rebelo. Seja muitíssimo bem-vindo aqui ao nosso Câmara Aberta. Muito obrigado pela oportunidade, autoridade por tua conta, mas me sinto muito honrado de poder estar colaborando com algum tipo de informação que esteja ao meu alcance. Eu tenho certeza que informação é que e informação segura é que não vai faltar da sua parte, até porque, quando eu falo em autoridade, o senhor realmente é. O senhor me dá licença, eu sei que o senhor não gosta, mas eu vou ler o seu currículo. Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez residência médica em Ginecologia e Obstetrícia na Maternidade Carmela Adulta em Florianópolis, possui título de especialista em Mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia, é professor de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia da Univale, médico concursado da Prefeitura Municipal de Itajaí, acabei de saber pelo senhor, né, que o senhor acaba de se aposentar, né? Ginecologista, mastologista do Hospital e Maternidade Marieta e também do Hospital da Unimed e Hospital Santa Luísa. E, além disso tudo, se isso tudo não bastasse, né, ele ainda é o chefe do Serviço de Mastologia da UNACOM, que é a Unidade de Alta Complexidade em Tratamento de Câncer, aqui do Hospital Marieta, em Itajaí. Autoridade o senhor tem. Doutor Rebelo, assim, dentro da sua vasta experiência, 3 décadas praticamente já mexendo com isso, né? O senhor entende que é preciso ainda e cada vez mais falarmos sobre as formas de prevenção e tratamento especificamente do câncer de mama e por quê? Bom, com certeza sim, em função da sua alta prevalência e alta incidência, né? É uma doença que acomete mulheres em todas as faixas etárias. Nós temos mulheres jovens, mães, né, com filhos pequenos, ainda em plena atividade laboral, senhoras idosas. Então, essa prevalência, você colocou os números de 70 mil, exatamente, isso ainda, eu diria que talvez haja uma subnotificação em todo o Brasil. Nós temos mais de 2.300.000 casos nesse ano, no ano, aliás, de 2023, no mundo, né? Então, isso por si só faz com que a gente tenha que dar um enfoque todo especial. Eu sempre digo para os alunos que o câncer de mama é um verdadeiro problema de saúde pública, né? E a prevenção, a gente não tem como prever o câncer de mama, prevenir, aliás, mas a gente tem como diagnosticá-lo precocemente. E esse diagnóstico precoce vai fazer com que nós tenhamos melhores sobrevidas, ou até falarmos em cura, e menos agressão na forma do tratamento. A gente pode talvez discorrer sobre isso depois. Mas então, isso eu acho que valida, né, a necessidade desse enfoque. Eu sempre digo que nós devemos ter o ano rosa, né, não o outubro rosa, né, que a gente deve tratar, conscientizar os pacientes de todas as formas. Mas foi uma moda que surgiu nos Estados Unidos, o Congresso americano definiu o outubro como mês de prevenção da mama, e aí a coisa passou, né, para vários países do mundo, e aí estamos aí em pleno início de mais um Outubro Rosa. E, assim, na UNACOM, do qual o senhor dirige ainda, né, esse tipo de câncer, o câncer de mama, também é um dos que mais aparecem, digamos assim, são o maior, tem uma porcentagem, o maior número de tratamentos de câncer em Itajaí na UNACOM é câncer de mama ou não, o segundo, o terceiro? Só para assim corrigir, eu sou o responsável pelo serviço de mastologia, né? O serviço do UNACOM como todo é dirigido por um oncologista, não sou eu. Mas o senhor tem sim, sabe? tem. Não, com certeza, né?
Para ter uma ideia, nós operamos em média, quando digo nós, é eu, doutora Melina, doutora Fernanda, doutor Guilherme, doutora Maria Beatriz, que trabalham no NACOM, em média de 8 a 10 pacientes, às vezes mais, por semana. Nós multiplicamos, vão dar praticamente 35 até quase 40 pacientes por mês, vezes 12, então é um número bastante expressivo. Então, lá, tirando os tumores da pele, né, nas mulheres, com certeza, é o tipo mais comum. E assim, o senhor falou ali, o Outubro Rosa, ele foi, tipo assim, surgiu nos Estados Unidos, hoje ele é bem consolidado, inclusive no Brasil, acho que já há mais de 10 anos tem-se e cada ano, pelo menos aqui em Itajaí, tem várias e várias campanhas, é massificada a questão da informação, de fazer o autocuidado, de fazer os exames periódicos. No seu entendimento, ajudou as campanhas do Outubro Rosa a se colocar essa conscientização de que é preciso cuidado com a saúde, principalmente com a saúde das mamas? Com certeza. Eu acho que o Outubro Rosa, os meios de comunicação, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, as redes sociais, né? Com certeza. Porque, infelizmente, quando uma paciente detecta um tumor que ela mesma palpa, né, no autoexame, nós já temos o tumor já um pouco, mesmo que ele seja pequeno, já está um pouco mais avançado. E o tamanho do tumor tem uma relação direta com a sua gravidade, né? Assim como se nós tivermos linfonodos, ínguas debaixo do braço. Com essa conscientização, viu-se a necessidade de você realizar precocemente os exames de imagem, no caso a mamografia, mesmo que eu não tenha nenhum sintoma. Assim como também definir quais são as pacientes de risco que devem fugir daquele protocolo do screening, de rastreamento, né? Então, assim, você pega doenças na sua fase subclínica, consequentemente, você tem uma taxa de redução de mortalidade muito alta. Então, melhorou e bastante, né? Só para, eu sei que o nosso tempo é curto, não quero estender muito, mas assim, nós tivemos aqui na universidade, a gente fez um trabalho há um tempo atrás, nós pegamos 2 decênios, né? E vimos o tamanho dos tumores das nossas pacientes. Pegamos uma média, né? E ele é feito um estadiamento T1, T2 e tal. E no segundo, o tamanho. Então, em 20 anos, houve uma redução do tamanho do tumor, quer dizer, isso é uma coisa muito... A redução do tamanho do tumor em relação ao tempo que ele foi diagnosticado. Isso, que as pacientes começaram... Então, a gente começou a ver que depois da universidade, da conscientização... na época, nem o Outubro Rosa não era tão divulgado assim, os tumores diminuíram, ou seja, as pacientes começaram a se palpar melhor, né? Mais mamografias, que a gente fez uma média dos tamanhos da histologia, então, assim, houve uma diminuição. Então, com certeza, isso melhorou e vai melhorar mais ainda. Então, ou seja, até a minha próxima pergunta ao senhor era da importância do diagnóstico precoce, né? O senhor já adiantou para a gente, há uma importância muito grande tanto do autocuidado quanto do autoexame, mas também desses exames periódicos. Nesse caso, por exemplo, eu vou unir as 2 atividades, né? Uma que o senhor acaba de deixar, né? Porque o senhor se aposentou como médico do município. O protocolo em Itajaí para os exames periódicos ginecológicos ou para prevenção tanto do câncer de colo quanto da mamografia, do câncer de mamas. Como é que se dá esse protocolo? É muito difícil? Quanto tempo mais ou menos dá? Lá do posto de saúde até, digamos que haja um diagnóstico já estabelecido, em quanto tempo ele vai conseguir começar esse tratamento? Bom, assim, normalmente, hoje em Itajaí, no Brasil, Itajaí não foge da realidade nacional, todas as mulheres têm direito, né, a fazer uma mamografia a partir dos 40 anos, anualmente, né? Então, ela pode ir no postinho de saúde, mesmo que não seja um ginecologista, ele pode solicitar uma mamografia. Se essa mamografia vem alterada, ela é encaminhada para a especialidade. No caso, nós temos mastologistas na rede municipal, lá no Crescem, a doutora Thalita, a doutora Francine, que não são no NACOM ainda, mas fazem parte. E aí elas vão proceder a uma biópsia e tendo essa biópsia positiva, elas são encaminhadas ao NACOM.
Então, o tratamento se inicia após o diagnóstico, ou seja, fez a biópsia, tem a histologia. Por lei, em até 60 dias, a paciente tem que estar sendo tratada. Não quer dizer cirurgia, às vezes ela vai ter que fazer quimioterapia, etc, etc. Então, normalmente, esse é o tempo. Por incrível que pareça, né, nós temos atendido as pacientes aqui com menos de 60 dias. Até o hospital tem uma cobrança grande, o governo do estado, também a Secretaria de Saúde, e a gente tem tido, às vezes, os pacientes não são operados em 60 dias, mas porque tem uma complicação, precisa do parecer do anestesista, mas assim, habitualmente nós estamos conseguindo. Às vezes a própria paciente tem alguma outra doença agregada que impede que naquele momento ela comece o tratamento também, Com certeza, é exatamente isso que acontece. E outra coisa só para salientar é que a mamografia ela é acessível. Nós temos acesso, né, à Secretaria de Saúde e de boa qualidade, então não tem por que a gente não realizá-la. E ainda, depois a gente poderá conversar a respeito os outros exames, mas a mamografia ainda é o padrão ouro para a gente fazer a prevenção. A prevenção no diagnóstico precoce, né? Sim, e assim, falando também em mamografia, se eu não me engano, está tramitando isso desde 2018, eu não sei, até agora ainda não se deu uma definição nisso, mas tinha um projeto no Congresso Nacional, não sei se é no Senado ou se é um deputado que propôs, que as mamografias que hoje são feitas obrigatoriamente, né, na rede pública a partir dos 40 anos, né, seja baixado esse tempo para 30. Eu não sei lhe dizer daí como é que ele chegou a esse número, nem com quem ele tenha conversado. Existe o senhor já conhece bem a Sociedade Brasileira, qual a Sociedade Brasileira de Mastologia, por exemplo, pode dar amparo para isso? Isso é viável? Ela é eficaz? Olha, a princípio eu diria que não. Olha só, o Colégio Americano de Radiologia publicou um artigo em 2021, até a gente usa sempre na universidade, mostrando que a mamografia terá benefício se ela for feita anualmente a partir dos 40 anos, até pelo menos aos 74 anos de idade, e se a paciente tiver uma perspectiva de vida acima de 7 anos após 74, continuar. Eu sempre digo, eu tenho uma paciente que eu operei com 102 anos. Então, as pacientes têm, mas assim, acima de 80 anos é comum a gente operar, mas é uma coisa bem frequente. Então, a mamografia, abaixo dos 40 anos, a mamografia não tem muita sensibilidade, porque as mamas são muito densas, e aí você vai ter exames que você não vai... São inconclusivos, né? Então, mas existem exceções. Então, as pacientes que são pacientes classificadas de alto risco, pacientes que tiveram, por exemplo, fizeram radioterapia no tórax, elas podem começar antes dos 40 anos, mas nunca antes dos 30, tá? E aí você associa outros métodos, como a ressonância e tal. Então, o rastreamento é feito para pacientes de risco habitual, né? Mas se eu tenho uma alteração genética, cromossômica, eu fujo desse risco habitual, então eu tenho outras... Mas abaixo de 30 anos, pode ser feito, às vezes, pacientes que têm mamas muito substituídas. Digamos assim, talvez fosse até um desperdício. Com certeza. Você sabe, por exemplo, os europeus, os americanos, falam-se muita conta. Nos Estados Unidos, agora, até pouco tempo, era feita a partir dos 50. Na Europa, a gente pensa que faz a partir dos 50 e a cada 2 anos, né? Só que eles têm... O Brasil, nesse ponto, é privilegiado, porque começa com 40 anos todo ano. Inclusive, esse ano de 2024, a SBM, que é a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Associação Médica do Brasil padronizaram essa frequência. Então, está padronizado assim mesmo. Os Estados Unidos é assim também, alguns países da Europa também. O mundo vai se curvar isso. Padronização é importante. A gente tem que fazer um pequeno intervalo só para tomar uma aguinha e cuidar um pouquinho da garganta também, mas no intervalo, após o intervalo, a gente volta conversando mais ainda com o Dr. Jorge Rebelo aqui sobre esse tema importantíssimo que é a prevenção e o cuidado no câncer de mama. Só um minuto, a gente já volta.
Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o médico mastologista Dr. Jorge Rebelo. E a gente está falando sobre prevenção e tratamento do câncer de mama, mas a gente pode falar, às vezes, em saúde da mulher até de forma geral. A gente conversava agora um pouquinho aqui no intervalo, né, doutor? O senhor até me deu uma resposta que meio que adiantou aquilo que eu iria perguntar, né? Acho que a gente está numa boa sintonia. A gente falava da questão da mamografia, né? E o senhor até falou, hoje nós temos bons mamógrafos, ainda tem alguns que não são assim tão avançados, mas já existem pesquisas e exames não só na área da mastologia, mas também da saúde da mulher em geral, principalmente para o colo de útero, que tem um avanço de métodos e tratamentos e equipamentos mais eficazes, né? Com certeza. No colo do útero, a gente vai ter uma surpresa em breve aí nos meios de divulgação, que o exame vai ser feito a cada 5 anos, desde que a paciente faça uma citologia em meio líquido e faça uma pesquisa por PCR para HPV. E se não tiver HPV de alto risco, ela vai ser feita a cada 5 anos. Se não, aí outro protocolo. Com relação à mama, sim, os mamógrafos melhoraram bastante. Nós tínhamos um mamógrafo convencional, chamado analógico, e hoje nós temos um mamógrafo digital, ou seja, a paciente não precisa sair mais com aquelas radiografias na mão. As imagens são digitalizadas e você pode acessar do seu monitor, no seu consultório, uma mamografia feita lá em São Paulo ou vice-versa. Isso já é a realidade hoje aqui em Itajaí. Além disso, nós temos uma coisa chamada tomossíntese, que é a mamografia 3D. A digital seria 2D, a 3D é a tomossíntese. É uma tomografia da mama, eles cortam em slices, em fatias a mama, e você vai ver, então, aquelas mamas mais densas, que você, de repente, deixaria de ver na mamografia analógica, convencional ou digital, você consegue ver aqui com mais precisão. É uma coisa que melhorou bastante. Existem outras coisas novas ainda, mas não são protocolares, né? Além disso, nós temos a ressonância magnética, que era um exame que era eventual e hoje em dia já faz parte da rotina do tratamento, do diagnóstico e tratamento do câncer de mama, porque mamas muito densas, imagens que eu não consigo definir na mamografia, além do ultrassom, que é um aliado fantástico, desde que em mãos hábeis, a ressonância ajuda bastante. Além também para nos avaliar a resposta, às vezes pacientes que estão fazendo um tratamento com quimioterapia, por exemplo, antes eu vejo o tanto de tumor que eu tinha, depois de um tempo eu refaço, a ressonância é ótima para ver a resposta. Além do PET, né, o PET-CT, o PET-scan, que é um exame, esse já foge um pouquinho, já é mais para avaliar tratamento, às vezes pesquisar doença metastática, mas na prática a mamografia evoluiu bastante. E como é que nós estamos aqui na nossa região, seja o Hospital Marieta, a Rede Unimed, ou o sistema público em geral, como é que nós estamos nessa questão da tecnologia? Elas estão chegando, esses equipamentos que estão aqui, estão adequados? Sim, nós já temos hoje a tomossíntese em Itajaí, né? Ainda na rede pública não faz parte, mas nós temos mamografias digitais de boa qualidade da rede pública. Nós temos acesso à ressonância pela rede pública também. Então, assim, nós praticamente no NACOM temos disponíveis todos os exames, né? Logicamente feitos no hospital, onde nós temos os convênios, né? Mas que nos dão boas informações. E essas outras, o PET, essas coisas também se consegue, mas é um pouquinho mais burocratizado. A gente não pode generalizar, mas a gente tem acesso sim. E
O senhor falou ali em questão de você consegue fazer um acompanhamento. Hoje, todo mundo fala que, às vezes, para tratar uma doença, acaba meio que agredindo várias outras células, vários outros órgãos. Isso também já tem evoluído. Hoje, digamos, a quimioterapia ela não é tão desastrosa como já foi há muitos anos? Com certeza. Se foi algo que evoluiu, assim, absurdamente, foi o tratamento quimioterápico no câncer de mama. Os esquemas convencionais que nós tínhamos, eles já não são tão usados, existem esquemas mais modernos. E hoje, na atualidade, nós temos muitas e muitas drogas novas, infelizmente inacessíveis no sistema público, por exemplo. Embora muitos pacientes tenham judicializado e tenham conseguido algumas drogas. Então, mas são drogas chamadas especiais para a segunda, a terceira, a quarta linha, doenças em progressão. Mas assim, hoje nós temos, por exemplo, drogas que são chamadas drogas alvo específicas, drogas que atuam especificamente naquele alvo. A gente fala hoje em medicina personalizado, tratamento individualizado para cada paciente de acordo com cada tipo, né? Eu sempre digo para os pacientes, eu mostro às vezes várias canetas iguais, isso é uma caneta, aquilo é uma caneta, mas todas são canetas, mas uma não é igual à outra. O câncer de mama também. Nós temos tumores de um tipo chamado luminais, tumores chamados HER, tumores triplo negativo, etc., que são tratados com drogas diferentes. E esses tumores, às vezes, se essas drogas não surtem efeito, eu tenho acesso à chamada segunda linha, terceira linha de drogas, que são drogas, algumas até pouco tempo experimentais, hoje já estão, não são mais off-label, são padronizadas pela própria Anvisa, só que, infelizmente, drogas que custam 30, 40 mil reais uma aplicação e vai se usar muito tempo, mas que melhora bastante. E, principalmente, que está se vendo hoje com os trabalhos, antigamente a pessoa tinha uma doença, você ia lá e operava, agora não. Você vê que, às vezes, você trata, aquela doença diminui e depois você opera. Então, se você ia fazer uma mastectomia, você pode fazer um setor. Né? Se você, às vezes, ia fazer um setor, você pode fazer só uma tumorectomia. Né? E, além disso, comprovadamente, isso vai refletir na resposta no tratamento da paciente. Nós temos ainda situações assim, em que você tem uma paciente que seria inoperável e ela torna-se operável. E, como eu falei, dando mais a possibilidade de fazer cirurgias mais reconstrutoras, com resultados estéticos e oncológicos bastante aceitáveis. E nesse sentido também, o que o senhor falou ali a questão do quanto mais precoce se descobre, quanto menor tiver esse tumor, menor também vai ser, ou estou fazendo uma divagação errada. Não, corretíssima. Se vai ser menor também a quantidade, o tempo de tratamento, a quantidade de drogas ingeridas e tudo mais para tratar esse tumor, né? Quando eu tenho um tumor, eu tenho que avaliar o tamanho do tumor, se existem ínguas, vamos chamar de ínguas, linfonodos na axila comprometidos, e se eu tenho doença pelo corpo, né? Pulmão, fígado, cérebro, etc. Chama-se sistema TNM. De acordo com esse, eu vou ter um estadiamento. Quanto menor o estadiamento, melhor o prognóstico. É o que você falou. Talvez menos droga, mais curto, essa coisa toda, né? Então, hoje em dia, o diagnóstico precoce, né, o tratamento, esses programas de rastreamento possibilitam diagnósticos em estadios menos avançados e, consequentemente, melhores respostas terapêuticas. Embora existam algum tipo de tumores que, mesmo pequenos, já são ruins por natureza, mas daí foge um pouquinho, mas ele também tem tratamento para eles. A remissão do câncer, ela é realmente factível, mas não é em todos os casos, né? Não é porque um tumor era pequeno que ele necessariamente vai ser extirpado. Existem casos, por exemplo, de retorno desse câncer? Como é que é? Existem. É por isso que as pacientes fazem o follow-up, o segmento, né? As pacientes que são operadas, qualquer que seja, elas são vistas de 3 em 3 meses no primeiro ano, de 6 em 6 do segundo ao quinto e anualmente dali para frente. Por isso o grande volume
dos nossos atendimentos, porque a gente tem as pacientes são tratadas e seguem acompanhando, e mais as pacientes novas, né? Então, por isso que esse volume grande de pacientes. Então, nesse acompanhamento, nós vamos ver se não existe o que a gente chama de recidiva, né? A doença voltar, né? Ou recorrência, né? Mas eu posso ter um outro tumor ou o mesmo tumor voltando. E aí, quando isso acontece, você parte para linhas diferentes de tratamento. Mas sim, isso pode acontecer. E no caso, realmente, assim, às vezes as pessoas ficam bastante, né, e tem que ficar, né, alegre por uma remissão, por uma diminuição do tamanho do tumor, mas quanto mais cedo se achar, mais tranquilo, digamos assim, seria para também ter quase uma garantia dessa remissão? Sim. Existem tumores que, mesmo pequenos, são de um perfil imunistoquímico ruim. A gente chama, são tumores que às vezes acometem pacientes mais jovens, chamados triplo negativos, que não respondem a tratamento hormonal, nem a imunobiológica, etc. Então, eles costumam, às vezes, ser mais agressivos. E a gente também é mais agressivo na quimioterapia, né? Mas isso seria, digamos, não de exceção, mas no geral é o que você falou. Realmente, quanto menor, melhor responde e essa coisa toda. Aí as pessoas também ficam, né? A gente está tentando falar assim de maneira geral. É lógico que aqui ninguém vai dar aula de nada e nem é um ponto final no assunto, porque não existe assunto com ponto final, né? Tem sempre uma evolução. Mas a questão dos problemas e efeitos colaterais dos tratamentos, principalmente quimioterápicos, também com a evolução dos medicamentos, eles têm ficado mais, digamos assim, mais fracos, mais leves, ou isso depende muito da característica fisiológica de cada mulher? Com certeza depende muito de cada paciente, né? Tem pacientes que não sentem nada, tem pacientes que a gente é obrigado, às vezes, a parar, encerrar o tratamento. Ainda são bastante evidentes. Nós temos pacientes que têm alopécia, que é a queda do cabelo, né? Que depois acaba crescendo. Nós temos pacientes que têm efeitos tipo leucopenia, baixar os glóbulos, né, o sangue, né? Pacientes que têm náuseas, vômitos, etc. Geralmente suportáveis, que depois cessada, ela retorna. Agora, essas drogas mais modernas, essas mais recentes, que a gente usa não de rotina, mas, né, em linhas superiores de tratamento, essas costumam ter para efeitos mais acentuados. Mas que são todos toleráveis, são maneáveis, né? Sim, mas aí também tem a ver com o grau o tipo do químico que pelo qual ele é composto, hoje, né? O que está crescendo muito são chamados a imunologia. O tratamento é feito com a cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia e imunologia, que é o futuro da medicina. No que consiste a imunologia? Nós vamos usar drogas que vão estimular o teu sistema imunológico a combater essa doença, porque o câncer de mama é uma doença genética, né? São alterações que são adquiridas ou que são herdadas. Então, as coisas chamadas proto-oncogenes são genes que quando estimulados, eles desenvolvem tumor. E existem chamados genes supressores, eles suprimem. Então, às vezes, eles são inibidos, esse poder de supressão deixa de existir. Então, em suma, não é bem assim, não é tão simples assim. As drogas imunobiológicas são drogas que atuam no sistema imunológico do paciente, no sentido de atuar facilitando esse tratamento. Além disso, nós temos aí as células, existem alguns receptores especiais, existem drogas que atuam nesses receptores, existem drogas que atuam no ciclo celular, existem algumas enzimas que participam, né, desse ciclo da célula, elas inibem aquelas enzimas. Então, são essas drogas novas que estão surgindo, caríssimas, mas tem muito para efeitos, né, muito para efeitos, mas que talvez seja assim, o grande avanço do tratamento oncológico. Está muito distante da realidade da maior parte da população? No Brasil, vamos pensar caso de Brasil. Nós temos aqui em Itajaí, por exemplo, nós temos vários pacientes que, aí no caso, quem poderia até falar com mais propriedade seriam os oncologistas, né? Que têm tido acesso.
às vezes até por via judicial, e tem conseguido, né? Tem conseguido. Também nem todas as pacientes vão se beneficiar dessas medicações, né? Mas é uma realidade que está aí e veio para ficar. Geralmente essas drogas são usadas em situações mais extremas, que felizmente não é a grande maioria das pacientes. Geralmente a gente 70%, 80% consegue resolver com o que nós temos de maneira convencional, né? Ok. A gente tem que fazer mais um pequeno intervalo. No último bloco a gente volta aqui conversando com o Dr. Jorge Rebelo mais sobre a importância de todo mundo se cuidar, ok? É só um minutinho, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para este que é o último bloco do Câmara Aberta, que hoje entrevista o Dr. Jorge Rebelo, médico mastologista do UNACOM, da Unimed, da Univale, até bem pouco tempo também do município. Currículo não falta, gente. Eu não vou falar seu currículo de novo, senão a gente vai acabar o bloco aqui só falando do seu currículo, doutor. A gente conversava agora há pouco, doutora, sobre a importância, talvez não do autoexame, mas dos exames periódicos do cuidado, exame ginecológico em geral e os exames de imagem também. Isso seria para o público em geral, para o povo, mais incentivado ou melhor colocado, com mais eficácia nos tratamentos, se fossem já na base, as equipes de estratégia de saúde da família tivessem mais disseminadas? Eu acredito que sim, porque nada melhor do que um profissional de saúde para diretamente orientar as pessoas, né? No caso as mulheres. Lembrando que os homens também têm câncer de mama. Muito raramente, mas também tem. Então, nós temos, assim, hoje, né, não vamos ser repetitivo, mas lembrar que todas as mulheres, a partir dos 40 anos, devam fazer mamografia todo ano. Ah, mas eu tenho prótese. Tem que fazer mamografia. Mas a minha mama dói. Tem que fazer mamografia. Agora eu vou falar como mulher. Nem dói mais tanto assim, não, tá? Não dói tanto assim, não. Tem dor muito pior por aí. Dor de unha encravada é muito pior do que a dor de fazer o exame das mamas, porque as máquinas estão tão avançadas que nem faz tanto achatamento. Não é mais tão desconfortável. A hora que ela consegue a imagem que ela precisa, ela deixa de comprimir. Então, esses exames devem ser feitos. Ah, mas a minha amiga, ela fez a mamografia, estava normal, e ela descobriu no ultrassom. Isso até pode acontecer. Por isso que a gente, às vezes, tendo a mamografia normal, e o exame físico normal, a gente está teoricamente orientado a repetir o exame em um ano. Mas cada caso é um caso. Então, a gente, às vezes, tem que ver a mamografia, qual é o resultado. A mamografia, às vezes, ela dá um resultado chamado BIRADS 0, que não quer dizer que não tem nada, é que precisa de uma outra imagem, que pode ser uma outra mamografia, pode ser um ultrassom, geralmente, até mesmo uma ressonância, né? Então, isso seria a nossa grande mensagem, que está deixando aqui nessa nossa conversa, que as pacientes se conscientizem da necessidade de fazer os exames anuais, mesmo que elas não sintam nada, mesmo que elas não percebam nada, mesmo que não tenham história na família. Isso é fundamental. E aí sim, depois, outros exames se for necessário. Repito, pacientes de risco habitual. Se as pacientes se encaixam em grupos de riscos diferentes, a gente até pode conversar, aí sim elas fogem desse padrão, né? O rastreamento é um método exequível, barato, replicável, uma população assintomática.
O senhor falou em grupos de risco. Como é uma doença, basicamente ela é genética, a gente sabe que existem fatores externos que possibilitam o aparecimento de diversas doenças, não apenas do câncer de mama, né, mas muitas outras. Quais seriam esses fatores de risco também para a questão das mamas? Bom, basicamente, o maior fator de risco é ser mulher e o segundo é ter mais de 40 anos, né? Isso é verdade. Mas, assim, hoje em dia nós temos pacientes que têm história... Existe uma coisa chamada câncer familiar, ou seja, vem de família, e o câncer hereditário, que tem uma alteração genética. Então, se eu tenho história familiar, mãe, irmã, tia, parentes de linhagem transversal ou vertical, o meu risco aumenta um pouco mais. Se eu tive a minha primeira menstruação antes dos 9 anos, 10 anos, e a minha menopausa mais tardia, depois dos 50, ou seja, eu tenho mais tempo de exposição hormonal, aumenta o meu risco também. Se eu, por acaso, fiz tratamento hormonal durante muito tempo, né, e não fiz assim, às vezes, acompanhamento adequado, teoricamente, aumenta o meu risco. Mas o grande risco são as pacientes que têm as mutações genéticas, né? Então, a gente talvez, nosso tempo aqui é curto, mas existem hoje já disponíveis exames que são feitos através da saliva ou do sangue. Você faz uma pesquisa genética para câncer hereditário de mama e ovário. E você vai identificar alguns genes. Se você tiver alteração nesse gene, um deles, os mais importantes, é o BRCA1, BRCA2, eu tenho até 80% de chance de ter câncer de mama ou ovário. Então, essas pacientes, se a gente souber isso, a gente tem como fazer a chamada mastectomia profilática, essas coisas todas que acontecem. Então, essas pacientes são de alto risco. Elas têm que fazer mamografia antes dos 40 anos, elas têm que fazer ressonância, etc. Também, nós temos pacientes que têm, às vezes, mamas muito densas, são mamas difíceis de serem vistas, né? Então, às vezes, eu tenho que mudar o método de imagem. Existe disponível na internet algumas ferramentas, modelo de Gale, de Trial Cruzex, são modelos que existem que você acessa essas plataformas, você preenche alguns dados e você vai ter um score, um percentual. Então, até 20% é uma coisa, de 20% a 25% e tal. De acordo com esse score, eu me encaixo, mas isso talvez um médico possa preencher com os pacientes, mas é acessível para qualquer paciente. E você saber se você se encaixa num grupo de risco maior ou menor para estar fazendo essas coisas. Aí eu perguntar, e o cigarro, e a obesidade, o sedentarismo, são todos fatores externos que acabam influenciando. As pacientes obesas têm maior risco, as pacientes que tomam anticoncepcional têm um pouco maior risco, mas ninguém vai deixar de tomar anticoncepcional por causa do risco de câncer de mama. As pacientes que são mais sedentárias, né, o tipo de alimentação, tudo acaba influenciando. Mas, na prática, o grande fator mesmo é esse genético e a prevenção, né, nós estamos conversando aqui, talvez seja a grande forma de combater isso aí. Que voltamos aqui à necessidade dos exames periódicos, seja ginecológicos, ou seja, os exames de imagens a partir dos 40 anos. Mas, assim, agora me surgiu uma ideia que não sei se é mito ou se isso realmente tem uma fundamentação científica, né? Até bem pouco tempo se dizia que a amamentação, o processo de amamentação, prevenia ou ajudava a não desenvolver tão facilmente um câncer de mama. Queria a sua opinião como médico, tá? Por quê? Porque cada vez mais as mulheres estão retardando a gestação, né? E o senhor falou na questão hormonal, né? Quer dizer, a vida sexual se inicia ali por volta, sei lá, entre 15 e 20 anos, mas as pessoas estão deixando, as mulheres estão deixando para ter filhos mais tarde. Isso é um fator preocupante se essa questão da amamentação não for um mito? Não é mito, não. Eu até não esqueci de falar. Um fator de risco é não ter filhos. E então não é mito. E o outro é ter filhos... Muito cedo. Não, ao contrário. Muito tarde. Muito tarde.
Porque, existe um casal chamado casal russo, mas eles são argentinos, né? O sobrenome é russo, eles estudaram sobre o processo total de desenvolvimento da célula mamária. E parece que só acontece quando houve uma gravidez a termo e um processo de lactação, né? Ela não precisa ter amamentado, mas ela desenvolveu mama para lactar. Se a mulher não amamenta, né, não teve filhos, ela não amamenta, ou se ela protela a primeira gestação, há uma maior exposição hormonal a essas células não totalmente desenvolvidas, né? E aí você tem um risco maior também. Então, a amamentação talvez não seja o fato de amamentar, mas o fato de você ter filhos precocemente protege, né? Porque você desenvolve a mama cedo, tá? Você protege, diferente, né, do câncer de colo de útero, que é o contrário, né? Se tem mais filhos precocemente, teoricamente aumenta o risco de câncer de colo. Mas isso, na realidade, não é mito, não, é verdade, protege. É bom saber. A gente tem que... Por isso que eu lhe perguntei. Porque a gente ouve falar cada coisa que a gente tem que checar a informação com quem conhece, com quem estudou isso, né? Não adianta vir aqui alguém falar, dizer assim, é tal coisa, que nem essas campanhas de internet que tem por aí. Tome esse chazinho que você não vai ter tal doença. Isso não existe, tá, gente? Então, a gente tem que ficar atento, né? E para isso serve também aqui programas como o da TV Câmara, que tem esse objetivo também de informar e de informar de forma correta. Falando em informar de forma correta, vamos reforçar aqui. É necessário, né? É necessário muito que as pessoas tenham cuidado com a saúde. O senhor falou, não apenas em outubro, né? Vamos fazer o ano rosa, né? O ano rosa, com certeza. Porque, ou seja, se nós observarmos eu gosto muito de história, na época do Império Romano, na Antiguidade, as mulheres, a média de vida da mulher era 25 anos, 27 anos, né? Você não tinha... Hoje, tu vê que as mulheres estão vivendo mais, por vários motivos. Logicamente, as vacinas, logicamente, as medicações, mas a prevenção é fundamental. Então, hoje você dificilmente tem mais óbito no parto, como tinha antigamente, né? Você não morre mais de tuberculose, de malária, de não sei mais o quê. E, consequentemente, também essas doenças, mama, o colo de útero tende a desaparecer. O câncer de colo de útero daqui um dia vai ser história, mas com a vacina, mas recentemente, né? Vacina contra o HPV, né? HPV. O HPV. Né? É importante as meninas se vacinarem contra o vírus do HPV, porque protege de desenvolvimento de câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero está diretamente relacionado com o HPV, né? E de mama também. Então, com a gente consegue... Nós temos vários pacientes com 20, 25 anos de segmento de tratamento. E vão ver muito mais por causa da prevenção, com certeza. Então, é isso. E, assim, é fácil, tá, gente? Tem posto de saúde aos montes. São mais de 30 aqui em Itajaí. Chega lá no posto, faz a sua consulta normal. O médico detectou qualquer coisa, teve qualquer dúvida, manda para fazer o exame. Eu diria assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, todas vocês mulheres, né, 40 anos, exija a mamografia, exija. O médico não quiser fazer, tem gente que diz, o senhor não precisa, preciso, doutor, preciso. Mas a senhora não precisa, preciso, tem que fazer todos os anos. Não quiser, assim, está na lei. Mas está na lei mesmo. Está na lei. Né? Assim como até eu estava vendo agora, a pesquisa genética, que era um exame caro, existe uma lei, eu não sei agora, faz com uma senadora, que o SUS também viabiliza. Precisa fazer pesquisa genética, ele tem que viabilizar esse exame genético. Que era antigo um exame que custava uma fábula, hoje custa R$1.000 e poucos, em 10 vezes no cartão e tal. E uma informação importante. O único medo desse exame é assim, quem não sabe o que procura, quando acha, não sabe o que fazer. Então, assim, se eu vou fazer tal exame, eu tenho que saber se ele é positivo, o que é que eu vou fazer, né? Então, a gente tem que pensar bem, tem que ter muita... Sim, tem que ser feito por indicado e depois analisado por um médico. E a gente, hoje em dia, antes de fazer um exame genético, a gente, às vezes, pede uma consulta com um geneticista e não são todas as pacientes que têm que fazer, mas aquelas pacientes, por exemplo, que tenha um familiar com câncer de mama, e essa pessoa fez o exame genético, ela deu uma alteração lá no exon, na parte do gene,
os familiares dessa paciente fazem um exame só daquele pedacinho do gene. E a gente já consegue ter informações. Vai ser coisa para uma outra conversa, né? Com certeza. Mas o nosso papo aqui está tão bom e pena que o nosso tempo está esgotado. Dr. Jorge Rebelo, apesar do senhor estar aposentado só do município, eu sei que o senhor ainda tem, assim, milhões de coisas para fazer e muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição de estar aqui conosco e nos trazer tanta informação importante. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço. Só queria aproveitar a oportunidade um pouquinho para avisar que nós estamos criando aqui em Itajaí agora o Instituto Santa Ágata. A Ágata é a padroeira das mamas, foi uma santa que foi, lá no século III, ela foi morta por um imperador romano, lá Quintianos, e arrancou as mamas. Então ela é a padroeira das mamas. É um instituto que vai ser composto não obrigatoriamente só por profissionais da saúde, mas que tem o objetivo de acolher, de amparar, de orientar as pacientes com doenças de mama. Está saindo do papel agora, é uma coisa filantrópica. E pesquisa científica também, né? Fundamentalmente. Inclusive, nós temos um banco de dados internacional que a gente vai começar a alimentá-lo para ter informações para os nossos futuros gestores a respeito da realidade das nossas pacientes. Que coisa boa. Tomara que seja logo uma realidade, Dr. Jorge, porque quanto mais ciência a gente tiver, ela estiver perto aqui da gente, melhor. Isso vai acontecer, tem um time bastante bom formado aí nesse grupo, depois futuramente poderá estar conversando sobre isso também. Doutor Jorge, olha, muitíssimo obrigada mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. E muito obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui nos canais da Câmara de Vereadores, seja nas redes sociais ou no canal da TV Câmara, no canal 14 da Claro, ou estando aqui no YouTube. Tá? Compartilha as nossas publicações, se inscreva no nosso canal, que a gente continua crescendo. E vamos fazer, a boa informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.